Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje temos espeleologia, né? Que é uma discussão um pouco mais aprofundada a respeito de alguns elementos da nossa nova campanha, né? Que é justamente horrores estéticos. Hoje a gente vai discutir um pouco, como o nome diz, né? Essa transformação final do corpo, né, em carcaça, que gera uma certa compreensão, um certo entendimento estético, né, que não é nada novo, né, existe agora uma espécie de corrida atrás de onde surgiu certas ideias, uma genealogia falsa de coisas, né, sem a questão da materialidade histórica, né, e da aplicação dialética, né, dessa materialidade, digamos, dos elementos dessa materialidade. Então fica só uma coisa um pouco burra, né? O Foucault resume isso muito bem, uma diversão, digamos assim, essa busca por onde surgiu tal coisa, né? Onde está o original, é uma busca inócua de historiadores que não querem crescer, né? É mais ou menos isso que o Foucault fala. E é perfeito, né? É uma falsa arqueologia, uma falsa genealogia no sentido nietzscheano. Não, a gente não está atrás disso, né? A carcaça é algo perceptível, né? A partir do momento que o ser humano adquiriu, sei lá, na verdade não só o ser humano, qualquer animal adquiriu um mínimo de consciência do seu redor e da necessidade de alimentação, de coisas vivas e coisas mortas, né? A depender coisas cruas e coisas mais ou menos processadas de alguma forma, a depender da espécie animal, você percebe, né, digamos assim, o fato de se estar cercado, né, de animais, de outros espécimes, de outros animais mortos, e da busca ali de comida. De certa forma, o que você vai se ver a partir de meados do século XIX é uma busca estética dessa percepção, um refinamento, né? E nós começamos justamente com Baudelaire, que é, aliás, nominalmente citado na campanha. Esse aqui é um dos grandes livros da minha vida, não é? Baudelaire, ele é um poeta muito singular e ele foi pioneiro em muitas coisas no século XIX. Ele tinha uma visão muito única. Eu escrevi no pós-fácil do livro um excelente material, né, levantado aí pelo Ismael Chaves, o grande agitador cultural da cena sombria de literatura no Brasil, né? E o Ismael, ele fez um volume em homenagem ao gigantesco poeta brasileiro Cruz de Souza. E Cruz de Souza era influenciado por Baudelaire, evidentemente. E eu comento nessa introdução como tentaram domar Baudelaire. É muito engraçado isso. Inclusive esse tradutor aqui, que é o Ivan Junqueira. Eu tinha um professor na pós que detestava o Ivan Junqueira, e ele falava que era transformar Baudelaire numa espécie de barroco carioca, né? Ele falava mais ou menos isso. E professor na pós, na Unicamp. E é verdade, de certa forma. Mas, enfim, sem colocar isso em questão, o que o Charles Baudelaire faz é encontrar a abjeção como um formato mais ou menos estético. Como eu disse, ele não estava inventando a roda. O Sade já tinha começado, inclusive, o Sade especulava esteticamente. Livros como este aqui, do Edmund Burke, uma referência, investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo, também trabalhavam isso. Só que, assim, a estética, digamos, as investigações estéticas contemporâneas, em Kant e no Burke, né, correndo ali mais ou menos paralelo, um pouco por fora, ou no Hegel, eles trabalhavam essas questões, como, por exemplo, a percepção do horror, da abjeção e da feiura, né, dentro das escalas do belo, como uma apreciação, através de uma apreciação mais psicológica, mais do mecanismo mental da percepção humana. Porque era isso que a estética tratava. Até o título, né? Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. Aqui o sublime entrava, então, essa questão da abjeção, do objeto do feio, do estranho, do extremo, né? Como, sei lá, contemplar uma tempestade, um furacão, né? Isso tem lá uma percepção estética disso, né? Sempre teve.
Mas era uma percepção também mental, psíquica, né? E isso interessava muito a filosofia, que na época aglutinava a psicologia. O Baudelaire ele vai mais longe, ele tem uma percepção estética, né? Que ele tem esse poema famoso, que é Uma Carniça, que ele vai descrevendo essa carniça como os parnasianos franceses, amigos dele, inclusive, Théophile Gautier, ou Le Conte de Lisle, faziam com urna grega, às vezes com a amante, né? E como eu disse, essa ideia não é nova, porque o Marquês de Sade já tinha adiantado um pouco isso, né? Na filosofia na alcova, essa percepção da abjeção, né? Unida a um aparato do desejo. Especificadamente, no Sade era isso. Ele não trabalhava tanto o estético, mas trabalhava o aparato do desejo, que se aproximava, de certa forma, do estético, né? Isso é inegável. É o corpo, né? A apreciação é do corpo. E aqui também, só que é do corpo morto. Então, é interessante que nesse poema, Uma Carniça, eu recomendo a leitura, é um poema, mesmo nessa tradução mais comum de Ivan Valente, tem vários sites reproduzidos, vou ver se eu deixo um link disso. É boa a tradução, bem funcional, não é uma maravilha, né, mas é funcional, e é um poema bem curto, né. Depois vem De Profundis Clamavi, que também tem um pouco disso, né, O Vampiro, e aí vai, né. O Vampiro, aliás, é um poema bem longo, Remorso Póstumo, esse aqui influenciou bastante alguns poetas brasileiros que eu vou mencionar hoje ainda, como Augusto dos Anjos. Mas, enfim, uma questão interessante numa carniça é que o Baudelaire ele nunca menciona a carniça do quê? De que animal é essa carniça? Do que realmente trata isso, né? Como se fosse, aparentemente, um casal, duas pessoas, né? Podem ser dois amantes, provavelmente, pelas sugestões, e não existe do que diacho de carniça, de que bicho que é, porque provavelmente, e existe esse aspecto também, o negócio está tão podre que é impossível até o reconhecimento. Por outro lado, existe essa uniformização que a morte proporciona, né? Que era inclusive uma visão que o próprio Baudelaire, como mais ou menos discípulo de Swedenborg, tinha. Outro antecipador dessa visão do Baudelaire é o próprio Edgar Allan Poe, que nem na Eureka, né, chega a teorizar tanto essa questão da... Eureka é um livro originalíssimo, um ensaio originalíssimo, ele não chega a teorizar tanto essa questão, né, da abjeção como Sade, que é uma influência mais direta, né, mas ele, nos contos especialmente, que foram traduzidos pelo Baudelaire para o francês, nos contos o Poe cria uma estética da abjeção, né? Todo um desenvolvimento em torno da abjeção psicológica, né? O Poe é um pioneiro bastante, assim, evidente, né? Porque é uma abjeção que acompanha o corpo, a alma e a mente. E esse processo, que o Poe tem um certo prazer em descrever, vai ter um impacto, uma influência tremenda. A gente vai ver até exemplos já no século XX disso, né? Então, Poe, Sade, um pouco o próprio Swedenborg, né, que propõe um inferno e um paraíso que mais ou menos coexistem, que são as grandes influências do Baudelaire, dão o parâmetro dessa visão, né, da carniça, né, da podridão, que ele vai ter em vários poemas. Uma Carniça é o grande exemplo, mas em vários outros poemas isso vai acontecer também, né? E, assim, a questão poética é evidente, né? Ela vai retornar várias vezes, né? E acho que o grande exemplo, além do brasileiro Augusto dos Anjos, que eu tenho e outras poesias completos, né? Que seriam todos os poemas publicados pelo Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos é um poeta muito singular brasileiro, ele está mais próximo... mas eu não achei a minha edição, não sei onde está. Foi uma edição que foi publicada até na época, com a ajuda ali da Secretaria de Cultura, acho, do Rio Grande do Norte, né? Que é de onde é o Augusto dos Anjos, mas ele é um poeta expressionista mesmo, né? Ele tem muito pouco de simbolista, mais ou menos como o Baiano, um outro poeta também no Nordeste, muito influente, muito importante, que é o Pedro Querri, né? Tanto o Augusto dos Anjos quanto o Pedro Querri, eles têm pouco de simbolista, eles já são... O Querri, sei lá, ele tem uma visão quase de montagem cinematográfica, né? Nos poemas, muito avançados para o tempo, e o
o Augusto dos Anjos é um expressionista, né? Tanto que ele dialoga muito bem com este poeta aqui, que é o poeta expressionista Gottfried Benn, né? Aqui a gente vai avançar na seara da poesia, mais da prosa, né? Me interessa bastante a questão narrativa, porque é isso que aparece na nossa campanha, né? São as narrativas relacionadas ao declínio corporal. Mas é interessante ter uma visão de onde vêm essas ideias. Eu estou tentando apresentar de uma forma mais ou menos resumida, espero que não muito confusa, né? Mas para isso vocês podem perguntar nos comentários. Mas eu preciso explicar um pouco, né, a filiação desse povo todo. Então o Baudelaire, ele é um simbolista, né? Embora o auge do simbolismo seria uns 20 anos depois da morte dele. Ele morre logo nos 1860, né? Tem a cronologia de Baudelaire, né? Ele nasceu Ele morre em 1860 e... não tem aqui. 1867, né? Ezequiel, morte de 31 de agosto de 67. Marque aí para ser uma data importante de bebedeira ou coisa assim, porque um dos maiores poetas que existiu no planeta Terra morreu nessa data, né? Então, uns 10 anos depois, seria o auge do simbolismo francês, com Mallarmé, Rimbaud, Verlaine. O Baudelaire é um antecipador do simbolismo e do decadentismo, né? Ele escreve esse livro aqui em meados do século XIX, e ele morre poucos anos depois, uma década e pouco depois, né, do lançamento desse livro, mais ou menos também uma década e pouco antes do auge do simbolismo na França. E o decadentismo, então, demoraria mais uns 20 anos depois da morte do Baudelaire, até mais. E o simbolismo, o decadentismo e depois algumas vanguardas, especialmente o expressionismo, são bastante inspiradas por essas ideias do Baudelaire, e aí vão agregando outras influências também. E um detalhe importante dessa definição de meio de campo, né, digamos assim, de onde cada autor se vincula historicamente, uma coisa importante é saber que o expressionismo, ele é uma escola literária, ou digamos assim, uma tendência literária do início do século XX, muito complexa e muito, como eu vou dizer assim, caótica, por refletir um pouco o que estava acontecendo na Alemanha, nesse período ali embrionário do nazismo, né? Que durou antes da Primeira Guerra, um pouco antes da Primeira Guerra, a Primeira Guerra, depois a República de Weimar, e aí veio o nazismo mesmo, né? Por quê? Inclusive tem o título dessa coletânea do João Barreto é exatamente A Alma e o Caos. É perfeito esse título, né? O João Barreto é um excelente tradutor, não só de expressionismo, né? Ele traduz também Paul Celan, por exemplo, mas ele também é um ótimo pesquisador, né? E com ele a gente percebe que o expressionismo é um caos, né? Então um autor como Gottfried Benn, ele é contemporâneo do brasileiro Augusto dos Anjos. Bem início do século XIX, quando ele é expressionista. Depois, aos poucos, ele vai mudando as ideias, ele vai aderir ao nazismo, inclusive, Gottfried Benn. Vai ser uma polêmica gigantesca, né, no mundo ali dos emigrados, dos exilados alemães, na Rússia, no leste europeu, na França. E o que acontece? Esse expressionismo ali do início do século XX, ele tem pouco a ver com a pintura expressionista, que tem um auge mais ou menos entre 1909 e 1914, né? Ali no início da Primeira Guerra Mundial, né? Dos anos anteriores ao início da Primeira Guerra Mundial. Depois essa tendência artística de pintura, né, de artes plásticas, vai sofrendo uma desagregação progressiva durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, lá por 1920 e tanto, surge o cinema expressionista, que também é breve a experiência. Logo vai surgir variações, né, o Kammerspiel, os filmes de um tipo de realismo, né, psicológico, social, e da chamada nova objetividade. Então, o cinema expressionista é uma coisa, a literatura expressionista é outra, completamente diferente, e a pintura expressionista é uma terceira. Então, você tentar alinhavar tudo isso de uma forma muito direta é um horror, né? E é impossível, porque são coisas muito diferentes, né?
Mas a gente está falando da literatura expressionista, né? Então, aí a gente começa a entrar então no domínio da prosa. Como eu mencionei, existem sim prosas, né, inspiradas nos valores ali do que o Baudelaire estabeleceu. A primeira que eu posso apontar para vocês vem do Horto de Mágoas, né? O decadentismo então dá início a esse processo mais prosaico de se relacionar ao objeto. Existem alguns exemplos simbolistas, vou trazer ao longo do tempo, né? Mas o decadentismo vai trabalhar o corpo dessa forma, né? E eu acho que alguns grandes exemplos aqui dessa prosa bastante descritiva, né? A prosa simbolista e mais ainda decadentista é bastante descritiva. Então, nessas descrições que entra esse corpo abjeto, né? Aqui a gente tem dois exemplos seguidos, né, dessa edição também primorosa, novamente do Grifo, no Grandes Resgates, né, e a Ex Machina, que é uma editora tradicional de grande qualidade aí, né, no Brasil. Aqui elas unidas para trazer Gonzaga Duque, um dos grandes autores brasileiros do início do século XX, de volta aí do seu infelizmente esquecimento prolongado. A Agonia por Semelhança e A Morte do Palhaço são dois contos que trabalham, como que eu vou dizer assim, percepções, né? Então a gente está bastante num domínio estético, percepções estéticas, né, que vão se degradando, degringolando, né, numa escala tal, digamos assim, são ficções, são narrativas em prosa estabelecidas muito por um processo, como eu disse, descritivo e por um processo subjetivo. Então, o narrador, a consciência do narrador se confunde com a do personagem e ele começa a narrar a tortura da percepção dele, certo? No Agonia Agonia por Semelhança é exatamente isso. A percepção de uma certa beleza bastante excitante, digamos assim, que o personagem consegue só evocar em pedaços, né? E aquilo vai enlouquecendo ele, a incapacidade de relacionar as formas que vão ficando cada vez mais abjetas, torturadas, que ele projeta da mente dele com um corpo real. É brilhante esse conto, porque ele é simples, ele se passa quase que inteiramente na subjetividade do personagem e fala de algo que é bastante, de fato, terrível, né? Você ter uma imagem na sua mente que você não consegue concretizar e ela começa meio que te atazanar, né? A Morte do Palhaço já trabalha com uma ideia que é uma ideia muito interessante que vai ter muito e que aproxima o expressionismo e decadentismo, que é essa ideia de uma espécie de caricatura viva, né? Você vai construindo um tipo de caricatura viva. A pintura expressionista, ela é basicamente isso, e a maneira como eles constroem aquilo é genial, né? Que é uma distorção da realidade que não é exatamente visionária, é uma outra percepção da realidade, né? Não é só uma visão como surrealistas, uma visão inconsciente, não. É uma percepção, é uma possibilidade, uma potencialidade da realidade. Isso é genial, né? Então, Gonzaga Duque, ele aprofunda, né, essas questões da podridão que a gente começa a ver no Baudelaire. Um outro autor brasileiro recentemente descoberto tanto pelo projeto Tênebra, de Oscar Nestares e Júlio França, que é um projeto de literatura nacional, de resgate, né, de obras de literatura nacional, mas também por Camilo Prado, da Nefelibata, é o conto Os Miolos do Amigo. Esse título é genial. Os Miolos do Amigo, de Carlos de Vasconcelos, é uma narrativa absolutamente fantástica, né? Que lida exatamente com a abjeção do corpo. A gente já começa a entrar no domínio de uma espécie de morgue, né? Essa imagem é o título do primeiro livro de poemas dos expressionistas do Ben, né? Morgue é o necrotério, né? E você começa a entrar nesse universo. Aqui são dois médicos, patologistas, sei lá, e eles vão fazendo uma espécie de escalada, né, em torno dessa questão dos miolos,
Enfim, a linguagem desse conto é única, o que vai acontecendo é singularíssimo, né? Daria um filme bizarríssimo, sei lá, do David Lynch, parece estar lendo o David Lynch, só que um David Lynch misturado com João do Rio, né? E com uma prosa mais próxima, inclusive, aqui do Gonzaga Duque, né? Assim, uma prosa expressiva, uma linguagem expressiva cheia de neologismos e expressões deverbais inventados, só que assim, práticos, né? Funcionam muito bem, você consegue compreender, embora de uma forma completamente estranha. Então a gente já entra de volta, né? De certa forma, o Gonzaga Duque demonstra o mecanismo na prosa, e o Carlos de Vasconcelos, né, ele vai desenvolvendo já na questão, avançando para o gore, né, propriamente dito, para a podridão. Aí os últimos dois exemplos são dois autores que não são brasileiros, eu trouxe vários brasileiros, publicados por editoras brasileiras, né, de prestígio, mas os dois últimos não são brasileiros. Um deles é o Georg Heim, com um conto curto que chama The Autopsy. É um conto brilhante. Esse conto ele me lembra muito um filme que eu vou trazer aqui nesse especial Horrores Estéticos, que é um filme de Stan Brakhage. Stan Brakhage era um grande diretor de filmes experimentais. Ele fez um filme ambientado num necrotério, eu não sei, no interior dos Estados Unidos, eu não sei se é Kentucky. Bom, eu pego a informação quando for fazer. É um filme impressionante, ele tem só meia hora, é difícil de encontrar. Muita gente tem, né, mas não é muito fácil. E vale a pena ver. Vale a pena ver. Eu vou fazer um comentário sobre esse filme que trabalha bastante esse elemento de horrores estéticos, né? Dos horrores estéticos. E esse conto de Georg Heim é um poeta, né? Ele inclusive está nessa coletânea aqui. Grande poeta, né? Expressionista, morreu muito cedo, ele morreu antes dos anos 10, para vocês terem uma ideia, né? E ele trabalhava na poesia muito com uma visão apocalíptica de fim do mundo, assim, destruição de tudo, não é? E, enfim, é um escritor sensacional, né? É o fim do mundo, a primeira estação do expressionismo, que são os autores mais obscuros, menos conhecidos e melhores, inclusive na própria opinião do Barrento, né? E o conto também é muito interessante, porque ele apresenta, então, esse processo de degradação do corpo, de certa forma e poeticamente conectado à degradação da mente. É um conto que eu estou lutando para trazer, isso é uma surpresa que eu vou anunciar agora aqui no vídeo, quem assistir até agora vai ver. Na campanha Horrores Estéticos, é trazer a tradução desse conto, ou no formato digital, ou no formato de um ex-voto, ou concertina, para que vocês possam conhecê-lo. Não sei se será possível, né? Mas eu estou tentando. E o segundo conto é um conto chamado Primal Vision, do próprio Gottfried Benn. A gente fecha então o ciclo. E é um conto sobre a podridão da civilização ocidental, né? O Gottfried Benn, como eu disse, aderiu ao nazismo. Ele foi médico, né? Inclusive no front, na Primeira Guerra. Eu acho que na Segunda também. E ele tinha uma visão muito inspirada por um filósofo chamado Oswald Spengler, que escreveu The Untergang des Abendlands, né, o declínio do Ocidente. E ele meio que utiliza esse mote do declínio do Ocidente para criar uma espécie de radiografia da sociedade, trabalhando aspectos sociais e políticos, né, extremos, né, fenômenos sociais e políticos extremos já eram visíveis no final dos anos 20, quando ele escreve esse texto, de uma forma quase como um patologista realizando uma autópsia. É um texto genial também, é problemático, evidentemente, por ser um ensaio do ponto de vista ideológico, mas talvez eu também traga, não sei se consigo porque eu sou um autor que não está em domínio público. Mas é isso, essa é uma visão mais ou menos ampla, como costuma ser a espeleologia, de tudo que gira em torno dos horrores estéticos, especialmente materializados na literatura, em prosa. E eu vou tentar montar umas lives com a Júlia Lobão, no futuro aí, em breve, para justamente trazer para vocês outros aspectos, né, mais ferozes desse tipo de literatura. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.